E segue o calorão, a onda de calor aí sinalizada pelo IMET, o alerta de onda de calor ainda está válido. Alerta vermelho aqui para o sul do Brasil, boa parte do Rio Grande do Sul, metade oeste de Santa Catarina e extremo sudoeste aí do Paraná. O alerta está válido até o sábado, dia 7, galera. As temperaturas podem passar e ontem tivemos registro em Santana do Livramento de uma estação meteorológica particular, a temperatura de 40,1. E as temperaturas devem passar praticamente dos 30 graus em quase todo o Rio Grande do Sul. Tivemos também lá 30 graus em Capão da Canoa registrados. Então há essa possibilidade de novamente hoje ser mais quente do que ontem. Gradativamente a temperatura vai aumentando. O que deixa a condição um pouquinho mais amena é que a umidade está baixa. Então 30 graus com umidade de 50% é uma coisa, com umidade de 90% é completamente, é um caldeirão, né? Você cozinha com umidade alta, sensação de abafamento. Isso não está acontecendo. E para esta quinta-feira deve continuar assim aqui no Rio Grande do Sul. Já os demais alertas do IMET falam aí da questão da chuva intensa. Exatamente, galera. Toda a região centro-oeste, o restante aí, parte inclusive do Paraná, parte norte ali, divisa com São Paulo, ainda tem possibilidade aí de chuvas esparsas. Mas segue o alerta bem genérico em praticamente todo o Brasil, né? A gente tem aí mais de 80% do país com chuva e alguns pontos de chuva acumulada, inclusive lá no Nordeste. Neste momento, aqui no Rio Grande do Sul, enquanto eu gravo esse vídeo, céu de brigadeiro, a temperatura é de 23 graus. Muito importante, para não esquecer durante o vídeo, já senta o dedo no like, deixe seu comentário como é que tá o tempo na sua região. Tá com saudade do inverno? Comenta aqui. Ainda não choveu na nossa região? Tá com saudade do sol porque tá chovendo muito? Deixe seu comentário que eu vou ler todos os comentários. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho se estiver no celular. Deixa o botãozinho de hypar aí depois do gostei. Olhando a projeção do modelo europeu, aqui o simulador da rodada 0Z, a gente observa que não tem chuva no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, o quadro é menor, condições pequenas de garoa ali na encosta da serra. Floripa também praticamente nada, temperatura batendo na casa dos 30 graus. Porto Alegre também superando aí 30 graus, como a gente já viu no mapa anterior, e praticamente sem chuva em nenhum lugar. Também a probabilidade de situações convectivas, aqueles temporais de verão, ela é muito pequena no Rio Grande do Sul. Não completamente descartada, mas muito pequena. A gente tem um centro de alta pressão aqui na região de Santa Catarina. O tempo está seco, mantém o tempo seco aqui em todo o sul e também parte oeste do Paraná. Então aqui parte do Planalto até Joinville, que a gente pode ter aí alguma precipitação ali ainda agora entre amanhã e também final da tarde, mas é uma condição muito pequena aqui, também lá em Curitiba. O sol deve prevalecer à tarde, a temperatura sobe um pouco, passando aí dos 27 graus. Restante do Paraná, Londrina, a gente tem aí possibilidade de algumas pancadas isoladas, mas no geral é pouca chuva já para essa quinta-feira. Cascavel quase nada, Pato Branco praticamente nada. Na divisa aí com São Paulo, que a gente pode ter aí algumas pancadas isoladas também aí entre tarde e noite. Já a gente observa que a metade aí oeste de São Paulo, pouca condição de instabilidade, mas ainda tem aí risco de pancadas aí entre manhã, entre final da manhã, permanece a nebulosidade e algumas pancadas final do dia, também lá em Marília, também ali em Bauru, na região de Lins pode chover um pouquinho mais, principalmente à tarde. São José do Rio Preto também instabilidade ali e muita nebulosidade, mas a chuva fraca. E a capital paulista e toda a região aí do ABC Paulista, até Campinas, aqui a gente vê Jundiaí, tem possibilidade de pancadas de chuva aí, uma chuva um pouco mais volumosa, principalmente à tarde. A gente pode ter aí temporais isolados ainda, mesmo que o IMET não está sinalizando temporais. Existe risco aí por alguns simuladores. A gente tem aqueles famosos temporais de verão, não estão descartados, mas por enquanto a condição é de chuva somente, né? Os maiores volumes, então, para quinta-feira estão aí entre Santos e Itanhaém, que ainda pode ter aí variando entre 15 a 30 milímetros de chuva. É uma estabilidade que deve seguir aí ao longo da manhã ainda, né? A gente observa aqui pelo radar meteorológico que tem instabilidade neste momento
agora na região, mas o simulador sinaliza que depois que parar essa chuva, o restante do dia não tem chuva. Pode ser algo muito isolado aí. Na capital paulista, também tem um pouco de instabilidade até início da tarde. Permanece a nebulosidade de direção à sexta-feira. Vale do Paraíba também. Tem abertura de sol, só que tem instabilidade final do dia. Também serve aqui para a região do sul de Minas, uma condição muito parecida. No contexto geral, a gente vê que a formação Zacas continua nessa faixa do sudeste, centro e oeste, só que ela deu uma leve subidinha ali, deixando aí parte de São Paulo fora. Sul de Minas aqui também tem chuva, Juiz de Fora continua aí a instabilidade, principalmente da tarde para a noite. Toda essa região aqui, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, região de Luz, em direção a Resende, também Volta Redonda, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, a Serra em Petrópolis também tem chuva, praticamente aí toda a quinta-feira, né? Onde tem momentos de descargas elétricas e chuva forte, pode ter temporais aí. A região aí Duque de Caxias, a gente observa aí que também tem estabilidade aí ao longo do dia. Niterói, São Gonçalo, Maricá, a capital Rio de Janeiro, segue a estabilidade aí ao longo da quinta-feira, tá, pessoal? Também a região dos lagos e toda a parte aí centro-leste, né? Centro-sul e centro-leste de Minas, estabilidade aí ao longo do dia na casa aí de 15 a 20 milímetros. Observamos também que lá em Cachoeira do Itapemirim mostra instabilidade, principalmente depois do meio-dia, então tem um sol, a temperatura sobe antes, passando dos 30 graus, e aí chega a chuva com instabilidade, descargas elétricas, pode ter vento aí perto de 30 a 40 km por hora, chove até a noite, um acumulado aí perto de 20 milímetros, lá em Vitória também tem chuva, e Colatina também tem chuva aí, final do dia, entrando noite adentro. A gente observa que a chuva dá uma subida em direção a Bahia e chove em boa parte do interior, aqui de forma muito isolada. Vitória da Conquista tem algumas pancadas ao longo do dia, a parte oeste aqui, e a chuva começa a se espalhar aqui. Lá em Teresina tem chuva, Fortaleza tem um pouquinho de estabilidade, Natal, Recife, são chuvas esparsas, muito isoladas, mas começa a avançar a umidade. Salvador continua quente, Feira de Santana também, e não tem chuva, temperatura chegando na casa de 35 graus lá em Feira de Santana. Olhando para a região norte, temos chuvas espalhadas lá em Belém. Santarém praticamente não tem chuva hoje, uma pancada muito isolada. Já lá em Manaus, a gente tem aí instabilidades aí pequenas ainda à tarde, que pode ocorrer umas pancadas, mas não é muita chuva. Já o modelo atual não está colocando muita chuva para esta quinta-feira em Manaus. Na volta até tem aí índices perto de 15 a 20 milímetros, mas a gente já espia a sexta-feira e tem instabilidade aí que segue na região. No quadro geral, pessoal, a quantidade de chuva ela é menor, mas a gente tem que acompanhar as formações convectivas, como estivemos ontem de novo ali em parte de São Paulo, também no Rio de Janeiro e atingindo até o sul do Espírito Santo. Ainda tem muita umidade, muito calor, tem muita perturbação atmosférica e a gente pode ter as formações convectivas e principalmente entre tarde, meio tarde e noite, volumes de chuva expressivos como tem acontecido. Volumes de 30, 40, 50 milímetros aí entre 1 hora e 2 horas é um grande volume. Certo, pessoal, estas foram as atualizações de hoje. Muito importante, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.